Aqui agora vamos falar um pouquinho sobre o presidente persona non grata, que vem envergonhando o Brasil perante o mundo e que é uma verdadeira metralhadora de desatinos, que atira sem parar, inclusive no caso de Israel, em que ele se posicionou, né, contrariamente a Israel e favoravelmente ao Hamas. Então isso é realmente uma coisa lamentável, que eu acredito que possa gerar esse tipo de consequências, né? Lula criticou pela enésima vez o presidente do Banco Central. Roberto Campos Neto, que já foi eleito o melhor presidente do Banco Central do mundo, cuja gestão equilibrada e competente é elogiada no mundo inteiro. O Lula disse o seguinte: o presidente do Banco Central precisa saber que quem perde com juros altos é o povo brasileiro, e completou com a demagogia de sempre: eu quero mais bem ao Brasil do que ao mercado. Sinceramente, não parece. Se quisesse mesmo bem ao povo, que trabalha duro, que se sacrifica para pagar cada vez mais impostos, o governo cortaria despesas que só aumentam. E a gente só ouve falar de taxação. Hoje foi dito nessa casa que a arrecadação esse ano superou do mesmo período do ano passado. Houve um aumento de arrecadação. Mas é claro que é um aumento de arrecadação. Esse governo só sabe arrecadar, taxar e criar impostos. É a gastança do governo que obriga o aumento de juros, senhor Lula, ou sua manutenção em patamares elevados. Os juros são o preço que os banqueiros cobram para continuar rolando uma dívida pública que cresce descontroladamente. No dia que o Executivo Federal tomar vergonha na cara e ajustar a sua máquina, a dívida retomará uma trajetória administrável e os juros cairão. Simples assim, presidente Lula. Não dá para apertar um botãozinho, não é, para diminuir os juros. Fica ali apertando uma setinha para menos. Não é assim que os juros vão baixar, não. Tem que ter uma política econômica, fiscal, responsável, inteligente, que nós sabemos que o presidente do Banco Central sabe bem conduzir, assim como o ministro Paulo Guedes sabia conduzir no governo Bolsonaro. Infelizmente, o governo Lula confunde ajuste fiscal com aumento de impostos sem corte de despesas. E aí a gente vê, por exemplo, né, parte aí da imprensa, quase que oficial, né, dizendo o seguinte: a inflação cai, mas as pessoas estão sentindo os preços altos. Como é que uma pessoa entra no mercado, uma dona de casa, e vê o preço alto, sente o preço alto no seu bolso e o governo afirma que a inflação está caindo? A jornalista afirma isso. Parece brincadeira, né? Então, no mês passado, por exemplo, março de 2024, a arrecadação federal atingiu um novo recorde: 190,6 bilhões de reais, uma alta de 7,22% acima da inflação. Mesmo assim, o governo mexeu no arcabouço fiscal pela terceira vez em 8 meses e empurrou para 2026 o cumprimento da meta de déficit zero, anteriormente prometida para 2025. Aí eu pergunto aqui a esse plenário: alguém ainda acredita nas promessas desse governo para as metas fiscais? O mercado já parou de acreditar faz tempo. Por isso, dificilmente o câmbio voltará ao nível de R$ 5 por dólar. O dólar também disparando. Para o presidente da República, gente, isso é culpa dos livros. Tanto assim que acaba de cobrar do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que leia menos. Lula, como sabemos, não lê nada. E sempre que pode ainda se gaba da própria ignorância. Um péssimo exemplo para os nossos adolescentes, para as nossas crianças, de todos os níveis de ensino. O Brasil, que nunca foi de ler muito, infelizmente, vai de mal a pior nesse quesito. No ano passado, o mercado de livros encolheu 7,13%, vendendo menos 4,4 milhões de exemplares do que no exercício anterior. Enquanto o povo estiver no sufoco, deputado Cabo Gilberto, sufoco, para comprar comida,
para honrar os boletos e pagar cada vez mais impostos, sobrará menos tempo, menos dinheiro e menos tempo para a cultura, para o saber, para o se desenvolver, o que é uma lástima. Quando se fala de cultura aqui, é só a Lei Rouanet para gastar bilhões com aquelas pessoas que já têm autonomia e capacidade, né, de andar com as próprias pernas e serem, inclusive, muito bem de vida, né? Bom, finalmente uma boa notícia nesse vale de lágrimas que o lulopetismo parece querer mergulhar o Brasil. A Comissão de Constituição e Justiça, presidida pela minha querida amiga deputada Carol Detoni, acabou de aprovar por 38 votos contra 8 e uma abstenção o PL 709 de 23 do deputado do Sul mato-grossense, Marcos Polon, proibindo o poder público contratar invasores de terras e imóveis urbanos. E hoje, por sinal, por 34 a 30, aprovamos da CCJ mais um projeto que vai permitir que os estados regulem a questão das armas, não ficando assim concentrado na União. Nós temos um país continental e estados em que a situação de vida, de conhecimento, é completamente diferente de outro.